comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Botafogo contra o Palmeiras, amigos e amigas, na ida das oitavas de final da Copa Libertadores de América. Foi uma vitória para mínimo, né, de 2-1, mas uma vitória. Tá? Dentro de casa, o mais importante era vencer. Deixando claro que era o Palmeiras, né? Vencer o Palmeiras não importa por quanto, gente. O mais importante para o Botafogo era esta vitória. Quanto ao Palmeiras, tem questões no jogo do Verdão que precisam realmente melhorar, né? A insistência muito no erro, essa questão da volância do Palmeiras é absurdo. E olha só, por que o Palmeiras está muito mal? Em virtude de vários aspectos, né? O Abel parece estar com dificuldade para renovar essa equipe, para renovar o aspecto principal que o Palmeiras perdeu, que é a competitividade, com os novos jogadores. Ele está com dificuldade. E esse Palmeiras está muito mal, dentre outras coisas, justamente porque perdeu aquilo que era a sua grande potência, a competitividade. O Palmeiras hoje é uma equipe pouco competitiva, uma equipe que não consegue morder no meio de campo, né, não consegue ter uma aceleração do jogo quando pega essa bola. A gente viu isso claramente no jogo de hoje também. Foi 2-1 para o Botafogo, poderia ter sido muito mais. Vamos lá, meus amigos, antes de continuar com essa análise aqui, vou chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio da 1xBet, que é um caso de aposta importante aqui para o meu trabalho, né? Você que curte uma aposta esportiva, a 1xBet não tem por que você realmente apostar em outra casa de aposta. Tem que ser por uma casa séria, né? Uma gigante do mundo bookmaker, né? Que trata você como consumidor, que é tida como a mais confiável casa de aposta do planeta Terra e que está te entregando um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Para tanto, você tem que usar o link que está no comentário fixado desse vídeo, se cadastrar lá na 1xBet e colocar o código promocional UANXJOSA. Bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá bom, gente? É isso, dessa força lá, fechando parênteses então, depois de falar da 1xBet, que é patrocinador aqui do canal e é uma casa de aposta muito séria, vou falar aqui então desse jogo aí, mais um jogo decepcionante do Palmeiras. Vamos tocar primeiro no Verdão, depois a gente fala do grande vencedor da noite, que é o Botafogo, né? Mais um jogo decepcionante do Palmeiras. O Palmeiras está realmente com dificuldade. A gente olhando para essa escalação, a gente percebe que Veiga não dá para dobrar a volância, não dá para ser volante ao lado do Aníbal Moreno. A gente viu o Aníbal, coitado, né, sofrendo, sobrecarregado na marcação, precisando avançar para fazer marcação um pouco mais à frente, precisando voltar para fazer marcação, porque quando ele ia um pouco mais para frente, aquele espaço que ele deixava não era ocupado pelo Veiga, né, não era contemplado ali pela marcação do Veiga, que não sabe marcar, gente, não é marcador, não tem esse cacoete, não tem essa condição, né? Ao mesmo tempo o Palmeiras fica estranho, porque o Palmeiras perde criatividade, o Palmeiras não tem criatividade no meio de campo, o Palmeiras não consegue acelerar pelo lado do campo, o Palmeiras tem ali no lado esquerdo, teve na partida de hoje o possante Rony, gente, o Rony, né? Ainda, e aí o mundo vai falar, mas o Flaquito Lopes não está conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar. Mas o que você quer que o Lopes faça também? Que ele volte para o meio de campo, seja o armador, tudo mais. Tá, tudo bem que quando a bola chega nele, também ele não está conseguindo responder não. Mas eu acho que ele é um dos menos culpados aí pelo que está acontecendo. A gente teve hoje o Palmeiras com 3 zagueiros, gente. 3 zagueiros e tomando bola nas costas o tempo inteiro. Perdendo no 1-1 com muita facilidade. A gente via o meio de campo. Se você tirasse o Aníbal Moreno ali, daquele setor, né, e colocasse outro jogador da mesma qualidade do Veiga hoje na partida, o Palmeiras teria tomado uma goleada do Botafogo. Então tem muitos erros nessa equipe do Palmeiras aí. O Abel não está conseguindo realmente. Talvez esse seja um momento difícil do Abel no Palmeiras, um momento em que, enfim, talvez as coisas vá se complicar mesmo, talvez a equipe possa realmente ser eliminada de mais uma competição, talvez a equipe do Palmeiras termine um ano muito mal, e ao contrário da temporada passada, que o Palmeiras achou, porque o Palmeiras, vamos lá, o Palmeiras estava mal já no ano passado, só que o Palmeiras achou no Endrick uma solução. As pessoas se esquecem disso, o Endrick foi decisivo para que o Palmeiras conseguisse uma retomada e, uma vez que ninguém queria, né, o título brasileiro, o Palmeiras conseguisse o caneco do Brasileirão. Mas o Palmeiras não tem mais esse efeito, não tem mais esse ultra jogador, super jogador para resolver o problema. De tal sorte que a gente percebe hoje que o técnico não está conseguindo. Você tem uma linha de 3 com o Reis, o Gomes e o Murilo que não consegue marcar nada, né, não consegue chegar em ninguém. Você tem laterais que não marcam nada, laterais que não avançam, que não clicam, não fazem nada, gente. Você tem Vanderlan e o Giai, né, que se projetando como se fosse ala. Que alas? Porque ele não se projetava como deveria. Ia e não ia. E quando não ia, não ia. E não conseguia, por exemplo, construir porque não ia. E quando não ia e ficava, não marcava. E tudo passava por ali. Um absurdo. Um absurdo. E o Veiga pra lá, pra cá, parecia uma barata tonta, não sabia o que fazer em campo. E o pobre do Aníbal, coitado, sofrendo ali. Talvez seja um dos que mais sofreu hoje em campo. Tenha sido justamente o tal do Aníbal Moreno, gente. Impressionante. E aí? E as substituições? Mal demais, o Abel também. Muito mal.
muito mal mesmo. E evidentemente, né, Estevão entrando mal também, Estevão também tá, mas também acho que não é culpa do garoto, o garoto tá perdido aí também, tá numa equipe perdida agora, ele também, evidentemente, que não sabe muito o que fazer, não dá para esperar que um garoto consiga resolver as coisas para o Palmeiras. O Estevão é um grande jogador, né? Talvez ele até se torne um jogador tão bom quanto o Endrick, ou até mais do que o Endrick, talvez até isso não deixe de ser possível. Agora, ele não tem a personalidade do Endrick, né? Porque o Endrick é brutal também por causa daquela personalidade dele, né? Então fica complicado para o garoto. O Endrick é um jogador capaz de ser colocado nessa confusão aí e ele resolver tudo para a equipe, né? Porque ele é brutal também na personalidade. Agora, o Estevão não é necessariamente este jogador. Do ponto de vista do Botafogo, olha, partidaça do Botafogo, tá? Partidaça do Botafogo, o Botafogo dominou o Palmeiras, o Botafogo teve ali realmente fez uma partida muito boa em alguns momentos, em outros momentos também, na minha opinião, a equipe do Botafogo deixou um pouco a desejar. Almada jogando muita bola, o Almada, jogador bom demais, jogando muito, né? E o que a gente deve falar, né? Do Igor Jesus. Vocês se lembram quando chegou o Igor Jesus? Vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre o Igor Jesus? Você se recorda? Não se recorda? Coloca aí no YouTube, Josa Novales, Igor Jesus. Você vai cair naquele vídeo sobre o Igor Jesus quando ele foi contratado pelo Botafogo. Você vai se lembrar, você vai ouvir nesse vídeo as minhas palavras sobre esse jogador. Tudo que eu falava que ele seria no Botafogo, ele está a ser no Botafogo. Brutal esse jogador, brutal, atacando o espaço de uma maneira absurda, na diagonal, de frente, enfim, pelo lado do campo, cortando para dentro, muitas vezes indo, acelerando de forma bem frontal mesmo. É um jogador realmente diferenciado, então o Botafogo tem, gente. Veja, um Igor Jesus, que é esse 9 de movimentação, né, um jogador capaz de colocar o Tiquinho Soares no banco de reservas. Veja o tamanho disso, gente. Entende? É um jogador que não é aquele 9 paradão, é aquele 9 que vai para o lado, vai para o outro lado, que volta, que ajuda na construção, ajuda na marcação. É absurdo, né? Então, realmente, uma enorme contratação no Botafogo, tá? E quando esse Botafogo se ajustar também com o Thiago Almada aí, que vai crescer muito no fogão, já tendo o Luiz Henrique jogando muita bola, a situação vai ficar muito complicada. Tivemos a volância do Botafogo hoje jogando muito mais do que a volância do Palmeiras, então tudo dominado ali naquela situação. E quando o Verdão chegava ali na defesa do Botafogo, tinha um monstro, ele, né? O anormal, gente, o anormal, né? O cara do outro planeta, o tal do Bastos, que jogou um absurdo também na partida de hoje. O Botafogo muito ajustado. Quando a gente olha para os ajustes da equipe do Palmeiras e os ajustes da equipe do Botafogo, não tem para ninguém, não dá para comparar, né? O Botafogo o time ajustado. Então o Botafogo foi hoje em campo o retrato do que era o Palmeiras do passado. O Palmeiras, mesmo quando não era brilhante, conseguia ser uma equipe tão ajustada que encantava por causa disso. Tinha muitas vezes que as pessoas falavam, o Palmeiras está ganhando, olha que jogo feio. Eu olhava e não via jogo feio, coisa nenhuma, porque eu via o caráter do ajuste, gente, muito arrumado taticamente, e aquilo era bonito de ver, sabe, muito bonito. E aquilo era também o que explicava a competitividade do Palmeiras. Foi justamente o que o Palmeiras perdeu, né? Está a perder cada vez mais, a cada jogo acelera-se essa perda aí de competitividade do Verdão, que vem do quê? Dos desajustes justamente do esquema tático, do pai do esquema tático ajustado, que é o Abel Ferreira. Então a gente vê esses ajustes no Botafogo, o time todo acertadinho, com ponte ali no setor do campo, Bastos, né? O Barbosa, que tá começando a ser aquele monstrão, aquele jogador interessante, e o Cuiabano, baita contratação do Botafogo também, né? Hoje acho que em alguns momentos deixou um pouquinho a desejar, mas o Cuiabano é um jogador realmente também diferenciado. Gregory, monstro, né? Com o Marlon Freitas ali fechando ali essa volância, e essa frente aí é brutal, né? Anormal, né? Com Luiz Henrique, Savarino e Almada trocando de posição, Almada aqui, Almada ali e tal, Savarino aqui, Savarino ali, enfim, monstruoso. Acho que no segundo tempo o Botafogo teve a oportunidade de fazer mais gols, estava controlando a partida, talvez por excesso de cansaço, pode ser, mas eu acho que os sinais ainda não entregavam todo esse cansaço não, né? O Arthur Jorge comete ali, na minha opinião, alguns erros, né? Fazendo algumas retiradas ali, acho que ele tira de forma muito prematura o Almada e a equipe começa a perder o controle, gente.
Então o controle do jogo passa a ser, não é que o Botafogo perde o controle do jogo para o Palmeiras, o Botafogo perde o excesso do controle que tinha sobre o jogo, né? Então o jogo fica mais ou menos ali equilibrado quando o técnico do Botafogo tira o Luiz Henrique, né, que estava baixando também para marcar, ajudando a marcação, inclusive se sobrecarregando, mas entregando também na marcação, portanto jogador taticamente importante na partida. Quando ele tira esses dois jogadores, o Almada e também o Luiz Henrique, né, depois evidentemente que saiu o Savarino, mas aí não, essa questão foi esses dois jogadores. Quando ele tira esses dois jogadores, a gente percebe claramente que a equipe perde consistência e aí a coisa poderia ser muito melhor, acabou não sendo tão interessante assim. O Botafogo poderia ter feito mais gol, gente, poderia ter ganhado com uma diferença muito maior. Mas vamos lembrar sempre uma coisa aqui, que é muito importante. Quando se ganha do Palmeiras, se ganhou do Palmeiras, já é uma grande coisa, um grande resultado. Sabe por quê? Porque do jeito que está jogando o Botafogo tem condição também de ganhar do Palmeiras fora de casa. Tá? Até porque esse jeito do Palmeiras jogar é um jeito defeituoso fora de casa, é um jeito defeituoso dentro de casa também, né? Esse jeito do Botafogo jogar é um jeito de jogar bem interessante, né? Que pode conduzir a equipe a muitas vitórias em várias partidas dentro de casa, é um jeito bastante interessante que pode conduzir a equipe a vitórias também fora de casa. Então o Botafogo, gente, conseguiu hoje um resultado muito importante com essa vitória de apenas 2-1, mas muito importante mesmo, tá? Porque vai chegar, né, ao estádio do Verdão com condição de pelo menos empatar essa partida. E tem condição de empatar e tem condição de vencer também. Porque a questão é, esse Botafogo está se configurando também para jogar com muita personalidade fora de casa, né? E esse Palmeiras ao mesmo tempo, que era uma equipe que fora de casa era brutal, dentro de casa era anormal. Não é mais. Dentro de casa e fora de casa, passou a ser uma equipe muito perto do comum, infelizmente, porque o desajuste do Palmeiras hoje é muito grande, né? E esse Botafogo, ao mesmo tempo, está conseguindo ser uma equipe fora de casa melhor do que era no passado. Então, essa situação, né, acaba mostrando que o Botafogo talvez tenha condição de se classificar, até mesmo com a vitória na casa do Palmeiras, né? Ou com o empate. Agora, que vai ser difícil para o Palmeiras, vai. Tem condição o Verdão de reverter? Claro que tem, é o Palmeiras, né? Agora, assim, é o Palmeiras, né? Mas não é o Palmeiras de antes, tá? E tá com dificuldade de ser o Palmeiras de antes. Não tá conseguindo dialogar mais com aquele Palmeiras de antes. Tá muito difícil, tá? Então, em virtude disso, a gente olhar para o que tá fazendo as duas equipes hoje na temporada, a gente precisa falar que o Botafogo é favorito para ficar com essa vaga. Sobretudo depois dessa vitória, que não era para ser de 2-1, era para ser de muito mais de 2-1. Mas acontece também, faz parte. O Arthur Jorge, que é um baita técnico, tal, na minha opinião, teve alguns equívocos sim nas alterações da equipe, mas é também por causa dele que a equipe está jogando o que está jogando, é também por causa dele que a equipe pode se classificar à próxima fase da Copa Libertadores de América, eliminando um dos maiores monstros, né, do futebol da América Latina, que é esse Palmeiras do Abel. Esse Palmeiras do Abel é uma entidade futebolística. O Botafogo pode eliminar esse time. E se eliminar, meus amigos, minhas amigas, vai muito forte para as quartas de final. Muito forte mesmo. Primeira parte, o Botafogo já fez. Na primeira parte, o Verdão falhou. Vamos ver o que vai acontecer na cancha do Verdão no próximo meio de semana, meus amigos, minhas amigas. É isso.